Fala galera, beleza? Eu sou o Eric, começando mais um episódio de podcast. Agradecer o Podcamp da IMA por mais essa oportunidade. E hoje, um atleta amador, trabalha na indústria farmacêutica e ainda vai falar com a gente sobre espiritualidade. Fernando Godoy, seja bem-vindo e muito obrigado por ter aceitado esse convite. Bom dia, Eric. Obrigado pela oportunidade, obrigado pelo convite, né? E obrigado por ceder esse tempo aí para a gente poder falar um pouquinho, né, sobre a minha história, sobre a minha trajetória. Obrigado. Meu agradecimento também a Gladys, né? Gladys Giorgio, que Sim. te indicou. E obrigado, Gladys, pela indicação. Tá aqui, ó, dando frutos agora, né? Sua indicação. Por falar em Gladys. Gladys, que é numeróloga, tem um episódio aqui no canal sobre numerologia pitagórica. E aí, como é que inicia essa história da espiritualidade na sua vida? Nós vamos falar, sim, sobre as maratonas que você correu, nós vamos falar, sim, sobre a indústria farmacêutica, mas e sobre espiritualidade? Como é que, dentro dessa sua história de vida, Fernando, por onde que você gostaria de começar? Bom, Eric, eu venho de uma família extremamente católica, né? Fervorosa católica. Minhas avós, meus avós, minha mãe sempre foi uma pessoa que cultivou muito isso dentro da família, né? O ato de ir à missa, de fazer a crisma, né? de ter um Deus, de ter um propósito, uma fé, né? E eu cresci a minha vida toda sendo cultuado, né? Sendo direcionado a isso, né? E chegou um determinado momento da minha vida, na transição aí da adolescência para a fase adulta, que eu comecei a me questionar com relação a algumas coisas, né? Então, por exemplo, algumas coisas que a gente ouvia na missa, algumas coisas que aconteciam comigo, me questionar o porquê, né, de algumas coisas acontecerem com a gente, né? Ou por mais que você não quisesse, ou por mais que você não gostasse, determinadas situações, determinadas ações acabavam acontecendo na nossa vida, você queira ou não, né? Então acho que o entender de tudo isso, né, o propósito de tudo isso, foi me levando aos poucos para a espiritualidade. E eu lembro que na época eu comecei a frequentar um centro espírita bem pequeno que tem em Valinhos, que se chama Foco de Luz. Existe ainda? Existe ainda. E toda terça-feira, na parte da tarde, eu ia no Foco de Luz, escutava uma pessoa, né, um determinado escolhido, né, para falar sobre algum capítulo da Bíblia, sobre alguma passagem ou sobre algum assunto específico, e tomava um passe. E esse tomar um passe era uma coisa que me questionava, que me falava assim, nossa, isso me faz muito bem, isso me deixa muito leve, me deixa muito em paz comigo mesmo. E aí começou ainda a mexer mais comigo ainda, né? Me trazer mais questões, me trazer mais dúvidas, né? E foi aonde eu cheguei até a Gladys para fazer o meu mapa astral, né? O meu mapa numérico, né? Numerológico, né? Vamos fazer o seguinte, Gladys, nós vamos Sim, chegar lá. Sim, sim. Você foi coroinha, é isso mesmo? Isso. Porque assim, eu não sei o que o coroinha faz. O coroinha, primeiro você passa por um curso de formação de coroinha. Existe um curso de formação? Sim, sim. Você não vai... é assim, foi escolhido? Não, quero ser e vou ser, pronto. Que idade você foi coroinha? Eu fui coroinha entre os meus 9 e 10 anos de idade, que era a época que eu ia à missa todos os domingos pela manhã. Você nasceu em berço católico? Eu nasci em berço católico, sim, exatamente. E nesse curso você aprendia a carregar o cálice, a carregar as hóstias, né? Porque todo mundo ia se comungar, você tomava a hóstia, né?
a entender em que momento que o padre precisava que você intervesse, né? Que você entrasse ali, pega um pano, pega um cálice, limpa o cálice, traz a água. E aí, depois eu consegui fazer, eu fiz o curso e fui ser coroinha. Como é ser coroinha? Naquele momento, como eu era muito novo, né? Como eu tinha 9 para 10 anos, né? Naquela fase, era como se eu tivesse sido escolhido para servir a Deus, né? Não que eu já tinha determinado que eu seria padre, por exemplo, né? Ou que eu seria um monge, mas que naquele momento eu estava servindo a Deus, né? Eu estava fazendo alguma coisa de bem por alguém, né? Que era ajudar toda aquela comunidade que estava ali assistindo à missa, né? Então eu me sentia como um assistente de Deus, que era o padre. E você tinha interesse de ser padre? Não? Nunca passava isso? Nunca me passou isso pela cabeça, até porque o curso de coroinha, né, e ser coroinha foi meio que compulsório, né, foi meio que obrigado, né? Então, olha, você vai fazer o curso e você vai ser coroinha para depois você fazer a crisma e você vai passar por todas as etapas, né, do catolicismo, né, do que uma pessoa católica deve fazer, né? Crenças, aprender a rezar um terço, aprender a rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, né? Enfim, a entender todas as datas católicas, né? O que cada data tem, né? Qual é o fundamento, né, de cada data, né? Da Páscoa, Corpus Christi, Natal, né? Então eu fiz aí um aprofundamento, né, muito grande no catolicismo, mas que não era de vontade própria. Por quê? Porque a minha mãe me obrigava, né, por intermédio da minha avó, mãe dela, que era catolicista fervorosa, né, participava daquelas reuniões, né, da igreja, né, das comissões que tinham dentro da igreja, comissão da festa junina, comissão da festa de Páscoa, comissão da Semana Santa. Então a minha avó sempre foi muito ativa nesse sentido e acabou puxando a minha mãe, que acabou puxando eu, que era o filho mais velho, né? E isso tudo não fazia muito sentido para mim, não fazia não tinha muito propósito. Era mais que uma coisa obrigada. Sabe assim, quando você tem que fazer aquilo obrigado e você não entende o porquê daquilo. Então, por exemplo, quando eu estudava e era pequeno... Só obedecia praticamente. Você tem que fazer a lição. Uhum. Não, tudo bem, eu tenho que fazer a lição, mas por que fazer a lição? Naquela época eu não entendia por que eu tinha que fazer a lição. Que a lição ia me fazer aprender, ia me fazer a corroborar com a minha inteligência, né? Com a matéria, enfim, o que eu tinha aprendido no dia. Então, para mim, naquele momento, fazer a lição era uma coisa obrigatória, que não tinha sentido, que não tinha propósito, que era uma coisa mandatória, ponto e acabou, tem que fazer e não se questiona. Ainda mais meu pai sendo uma pessoa ligada à área militar, né? Seu pai era militar? Meu pai era militar. E ele ia na igreja? Ia na igreja, mas com aquela postura sempre de eu sou o majoritário, né? Eu sou o mandatório e eu tinha um sistema rígido dentro da minha casa que era imposto por ele, do tipo, homem não chora, senta que nem homem, pega nesse talher que nem homem, a sua nota tem que ser no mínimo 9. E se não for 9? Se não for 9, você vai ficar de castigo, você vai sofrer as penalidades, você só vai ganhar presente de Natal se você passar de ano.
se você brigar na escola e apanhar de alguém, você vai chegar em casa e vai tomar outra surra. Então, assim, era uma coisa extremamente rígida e eu acho que eu servi o exército em casa. Posso imaginar. Posso imaginar. Porque na época quando eu completei 18 anos, como eu queria trabalhar, né, e ter a minha independência o mais breve possível, eu não quis servir o exército. E na época teve... Pro seu pai foi um crime isso. Teve Imagina, filho de militar que não quer servir o exército, o pai tá em cima justo ali. no meu ano teve o excesso de contingência, né? E eu acabei saindo livre, né? Não fui obrigado a servir o exército. Mas eu já tinha servido em casa. Já, né? Sabia bem como é que era. Sabia hastear a bandeira, sabia cantar o hino. E... Não, mas espera aí, de saber cantar um hino era de casa também do Era seu da pai? escola. Ah, não, da escola. Na minha época, da escola. Na minha época, isso né? eu lembro também. Cantava-se o hino. É né? isso, na minha época na escola, o professor entrava na sala de aula, todos levantavam, e aí você cantava o hino, e depois você sentava, e aí tinha uma aula. Então, assim, naquela época, né, eu falo aí, hoje eu tenho 51 anos, Anos 70. Anos 70, anos 74, 5, o professor era a lei máxima dentro da escola. Era uma autoridade mesmo, né? Jamais acontecia o que a gente vê acontecendo hoje, de professor apanhando de aluno, professor sofrendo represária de aluno porque deu nota baixa, ou porque chamou a atenção do aluno. Então, na minha época, o professor era a referência maior, era a sumidade dentro da escola. E era, por favor, sim senhora, não senhora, preciso ir ao banheiro. Não, mas espera um pouco, agora não, mas eu estou apertado. Não, espera um pouco que eu não terminei a matéria. Isso você tinha que esperar. E tinha uma parada até castigo, né? Exatamente. Ajoelha no milho, ajoelha não sei aonde. Fica de costas atrás da porta. Cara, eu peguei isso aí, cara. Peguei o fim disso aí, praticamente. Senta no banquinho para pensar um pouco no que você fez ou no que você falou, né? E aquela régua de 1,5 metro de madeira que corria solta. E não tinha jeito. E ele tinha razão. Então você imagina hoje... Em 2024, inimaginável. Um professor com uma régua de madeira de 1,5 metro batendo num aluno na sala de aula. Tipo, para de falar e pá! Dá uma pancada. Sai algemado da escola, né? Então você vê como os valores se inverteram, né? Deu um desequilíbrio, né? Hoje tá tão solto a coisa que o aluno quase que manda no professor. Praticamente manda, né? Exatamente. Que a gente vê aí pela internet afora, né? Sim. E além disso tudo, eu sempre fui um adolescente muito gordo, né? Tinha isso também? Eu tinha excesso de peso e sofria bullying na escola, sofria bullying em casa, sofria bullying com meu próprio pai, porque ele queria de qualquer forma que eu fosse magro, né? Então, assim, cheguei... E eu tinha bronquite, né? Asmática na época, por causa do excesso de peso. Então, todos os esportes que você imaginar, eu já fiz. De judô, karatê, futebol, natação, basquete, tudo ele me colocava para fazer, porque ele falava, não, você vai emagrecer, você vai emagrecer, você vai emagrecer. E eu ficava 1 mês, no máximo 2 meses em cada esporte, e falava, não quero. Não era de coração também. Ou o professor chegava pro meu pai e falava, olha, sem condições. O Fernando não dá certo, não desenvolve, não aprende, ele está sempre separado, ele está sempre... não corrobora com a turma, não aprende, então nós vamos tirar ele da turma. Então você imagina isso para o meu pai, como que era, né? E você foi tirado da turma? Chegou a situação. Sim, principalmente eu me lembro até hoje, na turma do karatê, que eu tomei um golpe na canela, que doeu tanto, mas doeu tanto, que eu fiquei tão nervoso que eu saí dando soco em cima do menino, e aí eu fui expulso. Porque você perdeu a cabeça ali na... O golpe era do exercício, né? Eu tinha que aguentar a dor. Você foi pra briga de rua com o moleque. Eu tinha que aguentar a dor,
E naquele momento a ira foi tão grande que eu falei, que isso? Poxa, que dor na canela. Precisava bater desse jeito, né? E era um golpe de treinamento que eu tinha que aguentar a dor. Mas eu falei, não, de forma nenhuma. Ele vai me bater desse jeito? Não. E fui para cima do aluno e fui expulso por indisciplina. E como é que seu pai reagiu? Acho que eu fiquei uns 30 dias sem sair da minha casa, sem pôr a cabeça para fora. Eu não podia nem ir no quintal. Eu fiquei alojado dentro da minha casa, só saía para ir para a escola, escola, casa, casa, escola. Ponto. E mais ainda, aos finais de semana, às vezes meu pai saía para comer uma pizza sábado à noite, ou jantar na casa da minha avó no domingo, almoçar na casa da minha avó no domingo. Eu ficava em casa, eu estava de castigo, eu ficava em casa, eu não ia. Então, realmente foi uma criação extremamente rigorosa, né? Hoje frequento, tenho uma psicóloga que me acompanha, faço terapia, não tenho vergonha nenhuma de falar isso é ótimo para qualquer pessoa, não só para mim, que sofri todo esse bullying, toda essa situação, né, na minha infância. Mas acho que a terapia ajuda muita gente a entender, né, a você poder falar com uma pessoa neutra, que não tem nada a ver com você, que não conhece o seu passado, não sabe nada sobre você e que por código de ética, né, não vai poder falar aquilo que você está falando para ela para ninguém, né? Então você tem essa liberdade, essa tranquilidade de abrir, falar seus medos, seus questionamentos, né? Seus porquês e tudo aquilo que lhe aflige, né? Ou que você tem medo, suas dúvidas, né? Então acho que deveria ser obrigatório e pago pelo SUS a terapia para todo e qualquer cidadão brasileiro. Muito bem. Fernando, queria saber o seguinte, de todos esses traumas do passado, conseguiu superar todos? Tem algum que ainda você tá lutando para superar? Eu acho que esse rigor do meu pai, ele ainda persiste na minha vida atual, né? Persiste no sentido de você ser... Sim. Você foi formado assim, né? De ser rigoroso com as pessoas, ou às vezes até de esperar demais das pessoas. Então, por exemplo, hoje eu recebo um WhatsApp na hora do almoço do meu chefe, da minha empresa. Eu, na hora, paro o que eu estou fazendo e respondo. Porque eu fui condicionado a não falhar. E na minha cabeça, se eu não responder, se eu deixar para depois do almoço, ou se eu falar eu estou na hora do almoço e eu não tenho obrigação de responder, isso soa para mim como uma falha, como ele não respondeu. Então, algumas cicatrizes eu carrego, eu sei disso, né? E a gente vai aos poucos trabalhando, a gente vai aos poucos soltando, né? E tentando ser mais livre, mais tranquilo. Acho que conforme a idade vai chegando e a própria espiritualidade tem me ensinado isso, de aceitar mais as coisas e questionar menos, né? O espiritismo ele ensina muito isso a nós, para que muitas coisas estão determinadas, muitas coisas já estão escritas, muitas coisas são minhas, já estão no meu destino, já estão traçadas para mim, já estão escritas no meu caminho. Você acredita em destino? Acredito, sim, muito. Como é que foi escrito esse destino para você? Você tem uma ideia assim? Foi antes de você nascer? Eu acho que, acredito, né, não acho, que eu já nasci predestinado, né? Predestinado. Já nasci com esse destino, já nasci com esse karma, como diz os espíritas, né? Quer dizer que esse pai rigoroso, você meio que aceitou que ia ser, que seria. Eu acredito hoje que eu vim para esse mundo já com um karma definido, já com um destino definido e coisas
situações, Para você evoluir? experiências que eu tenho que passar primeiro para eu evoluir e segundo para eu me moldar como ser humano, para eu ser um ser humano melhor, né? O Espiritismo ele ensina muito isso, ele fala muito isso, de você ser melhor, cada vez melhor. Melhor não só para você, melhor para a sociedade, melhor para sua família, melhor para as pessoas que estão do seu lado, né? Melhor para o próximo, né? Eles usam muito a palavra próximo, né? Que pode ser qualquer pessoa, né? Sim. Atrás, ao lado, na frente, né? Então acho que o Espiritismo me chamou muita atenção porque ele me desenvolveu como ser humano, me fez entender muitas coisas, né? A própria primeira conversa que eu tive com a Gladys, Certo. que a Gladys fez A vários, numeróloga. a Gladys ela fez vários mapas numéricos meus, né? Vários mapas numerológicos meus. E era engraçado, né? Porque a primeira vez eu olhava para aquele monte de letrinha, o número que um número somava com o outro, que dava ímpar, que dava par. Eu falava, gente, como é que pode, né? Um número desenhar o meu destino, falar do meu futuro, falar da minha existência, ou falar do que eu estou passando hoje, ou do que está por vir, né? Ou do que eu ainda vou enfrentar, né? Isso é uma coisa extremamente evoluída, né? Então, assim, acho que uma pessoa como a Gladys, ela é extremamente iluminada, estudiosa, e recomendo ela para todos que me perguntam, porque depois das vezes que eu conversei com ela, me fez enxergar, aceitar e até acho que corroborar com eu ficar mais calmo, mais sereno e falar, não, peraí, isso está no meu caminho, eu tenho que passar por isso, eu tenho que enfrentar isso está vindo para eu aprender, essa situação está me ensinando alguma coisa, o que será que essa situação está me ensinando, né? O porquê que, por exemplo, eu entro em algum lugar e às vezes eu me sinto Peixe fora d'água. um estrobo ligado, né? Por que tem essa situação? Parece que eu estou com uma luminária acesa na minha cabeça. Por que acontece isso comigo, né? Por que a maior parte das vezes que eu saio para correr na rua, sempre tem uma pessoa precisando de ajuda? E isso depara comigo, para ali na minha frente, acontece na minha frente. Dá uns exemplos para mim. Por exemplo, o que você já enfrentou aí? A última que eu enfrentei foi um cruzamento na cidade de Valinhos, era 7h15 da manhã, aquele trânsito infernal da manhã, né? Todo mundo saindo para trabalhar. Era uma rotatória, a moça estava com o carro parado, com o pisca-alerta ligado, com os vidros fechados, em pânico, e todo mundo buzinando e xingando ela. Todo mundo desviando e xingando, desviando e xingando, desviando e xingando. Falei, não é possível, ela está passando mal. Mutei o meu foninho de ouvido, bati no vidro, ela baixou 2 dedinhos, acho que com medo. Falei, moça, você está precisando de alguma ajuda? Ela falou, meu carro parou, meu carro está em pane, e eu não sei o que fazer. Eu falei, então, por favor, abaixe mais o vidro, solte o freio de mão, que eu vou empurrar o seu carro, nós vamos colocar ele próximo à calçada ali, para você sair do meio do trânsito, senão aqui você não vai conseguir fazer nada. E mesmo assim, ela abaixando o vidro, empurrando o carro sozinho, sem ninguém parando para me ajudar, todo mundo buzinando, xingando, falando palavrão. Falei, meu Deus do céu, né? Trocar pneu, então, eu já perdi a conta de quantos pneus eu já troquei, né? Animais, às vezes, na via, perdido, né? Então, uma via única, uma vai, outra vem, o cachorro no meio. Desesperado. Ali, né? Eu cheguei a parar trânsito. Gente, para! Peguei o cachorro, pus no colo, atravessei o cachorro. Então, é entender o porquê disso, né? Será que
é o acaso? Não é o acaso. E no catolicismo, não desmerecendo o catolicismo, respeito, até acredito que o Deus é um só para todos, Certeza. né? Independente da via que você chega nele, seja o evangelismo, seja o catolicismo, seja o espiritismo. O espiritismo me ensinou o propósito disso tudo, o propósito de ser alguém, o propósito de ajudar alguém, de fazer alguma coisa por alguém, né? Coisa que nunca tinha passado isso na minha cabeça. Uma dúvida que eu tenho, que questionamentos você tinha naquela época que te fez ter essa transição do catolicismo para o espiritismo? Quais questionamentos você tinha? O principal e maior questionamento era eu estar dentro de uma igreja, na missa, né, vamos dizer assim, sentado, ouvindo o sermão do padre. Tinha o folhetinho, né, que a gente acompanhava com todas as rezas, tudo, né, momento da Eucaristia, momento de tomar a hóstia, momento de pedir o perdão, momento de ajoelhar, momento de cantar. Era um momento, eu me questionava o fato de estar ali fazendo o quê e para quê. O que aquilo estava me melhorando como pessoa, como ser humano. O que eu estava ganhando saindo dali, a cada missa que eu assistia. Então, por exemplo, o padre chegava a comentar da novela das 9. Vocês viram? Meu Deus do céu, que vergonha. A mulher na novela das 9 ficou pelada. Uma beijou a outra. Ou a novela das 10, o jornal, não sei o quê, porque o avião caiu. O outro. Então, assim, coisas que não tinham sentido para mim, como pessoa, como humano, como ser humano. Então aquilo começou cada vez mais a fazer menos sentido e eu fui me afastando do catolicismo e ao mesmo tempo procurando alguma coisa, porque eu precisava ter respostas de muitas coisas para me entender como pessoa, entender o meu futuro, meus passos, porque algumas coisas aconteciam comigo, porque algumas coisas estavam ali na minha frente, por mais que eu tentasse desviar, aquilo não saía da minha frente, eu tinha que passar por aquilo, eu tinha que aprender aquilo. E isso me levou para o espiritismo. E quando eu comecei a estudar mais sobre Kardec, como eu comecei a entender mais sobre números, sobre o mapa astral, né, com a própria Gladys, mapa numerológico, sabe quando parece que a sincroniza, a catraca encaixa, né? Quando começa tudo a fazer sentido. Eu falei, gente, agora sim, está explicado. Quais os conceitos de Kardec que você traz que te faz ser um ser humano melhor? Eu acho que, em primeiro lugar, respeitar o próximo, não julgar, respeitar. Você nunca sabe o que aquela pessoa está passando. Então, por exemplo, eu estou no trânsito, sou cortado, fechado por uma pessoa, me xinga, passa por mim rapidamente, mostra o dedo. Por que aquele cara está fazendo aquilo? Ele tem algum motivo. Ele vai se matar, ele vai bater o carro, ele vai atropelar alguém, problema dele, mas ele tem um motivo. Então, assim, será que ele tem um pai em casa que está fazendo ele sofrer bullying e ele é assim? Exatamente, né? Então, assim, eu não vou sair correndo atrás dele para descontar a fechada que ele me deu, né? Então, assim, julgar menos as pessoas. Eu aprendi com o espiritismo, então, por exemplo, eu levo isso agora e trago isso para a minha vida. Então, outro dia eu fui buscar pão na padaria, tinha um senhor na porta. Por favor, o senhor pode me dar um trocado? Eu precisava comer alguma coisa, queria comer alguma coisa. Sim, vamos lá, por favor, entre comigo na padaria. Não posso entrar na padaria. Não, o senhor vai entrar comigo na padaria. O que o senhor quer comer? Eu quero um salgado e quero um café com leite. Quando ele falou não posso é porque alguém impedia ele de entrar. Sim.
Então aí eu chamei a atendente, falei, olha, então por favor você sirva para ele um café com leite, sirva para ele esse salgadinho e eu vou pegar o pão e vou pagar. Então acho que antes de você recriminar, de falar, nossa, esse cara é mendigo, esse cara é bêbado, esse cara tá drogado, antes de julgar, né, tente se pôr no lugar dele, tente olhar a situação dele, né? Quantas e quantas vezes joguei roupas fora, joguei colchão fora, joguei lençol fora, joguei agasalho fora, roupa usada fora. Isso serve para alguma pessoa, isso pode ajudar alguma pessoa, né? Isso pode beneficiar alguma pessoa. Olha, Fernando, você está falando isso, está passando um filme na minha cabeça. Teve agora esse problema no Rio Grande do Sul, das enchentes e tal, né? E eu falei, pô, eu acho que eu vou fazer alguma coisa, né? Cara, fui ver lá quanta coisa a gente tem encostada em casa de roupa que poderia estar ajudando, né? Eu vi isso na minha vida. Falei, cara, olha quanta coisa tá aqui que eu já poderia ter doado há muito tempo e ajudado pessoas. Aí juntei, coloquei numa sacola, deixei na academia porque o pessoal ia levar e tal. Então é bem isso que você tá falando mesmo, né? A gente acaba, às vezes, só se fechando no nosso mundo e dando-se o resto, né? E é muito engraçado, Eric, porque o espiritismo, da maneira dele, ele forma pessoas também. Quando eu frequentava o Foco de Luz, lá em Valinhos, Foco de Luz é aquele o quê? centro pequeno, aquele centro espírita pequeno, lembra Certo. que eu falei para você que eu Isso! comecei por ele. Exato. Eles faziam um sábado a 15 dias o que chamavam de foco na rua. Então eles preparavam a alimentação e saíam com uma Kombi distribuindo marmita para pessoas embaixo da ponte, pessoas que moravam em praças, pessoas que tinham algum problema, pessoas de rua. Então todo o alimento era doado por empresas da cidade, de Valinhos, ia para o Foco de Luz, só que não tinha quem preparasse. Então nós juntamos uma equipe para cozinhar. Então nós chegávamos lá sábado, 6 horas da manhã, preparávamos a comida, embalávamos ela em marmitas e saía à tarde para fazer a entrega. Então você não faz ideia do bem que isso faz, você chegar no final do dia e falar assim, eu preparei e entreguei 300, 400 marmitas. Então, hoje eu alimentei o meu ato, a minha atitude. Deixei de ficar em casa descansando, deixei de assistir um filme, deixei de correr, deixei de ir na academia e passei lá minha manhã, minha tarde, dentro do Foco de Luz, cozinhando, lavando panela, fechando marmita, carregando caixa, abrindo um saco de arroz. Você estava se ajudando fazendo isso Mas também, né? isso estava me desenvolvendo como ser humano. Entendeu? Sim. De coisas, por exemplo, de uma vez eu passei embaixo de um viaduto, eu vi um casal com um filhinho pequeno, duas folhas de madeira embaixo, eu passei e... Opa, voltei. Falei, não vi isso. Olhei, vi o casal embaixo de um pedacinho de madeira, com o neném. Falei, gente, bom dia, vocês estão precisando de alguma coisa? Eu estava voltando da corrida, embaixo no viaduto ali do Anel Magalhães. O que vocês comem? Ah, a gente pede aqui no posto, pede alguma coisa e tal. Você tem como cozinhar? Você tem alguma coisa aí? Não, a gente não tem nada. Fui para minha casa, tomei um banho, fui no mercado, comprei uma cesta básica, passei numa lojinha da cidade ali, comprei aquele bujãozinho de gás pequeno que tem um fogareiro, comprei um galão de água daquele de 20 litros, aquele azul. Falei, gente, tá aqui, ó. A minha parte eu fiz. Poxa, meu Deus do céu, que benção. Você entendeu? Então, isso o Espiritismo me ensinou. Não que o catolicismo não faça isso. Faz, né? Faz muito. Faz bastante. E o evangelismo também, né? Mas eu acho que eu me desenvolvi como ser humano quando eu aceitei o Espiritismo e aceitei essa áurea toda de energia
que me mantém vivo, que me mantém como ser humano, que me mantém como pessoa que eu sou hoje, entendeu? E, Fernando, ouvindo sua história, porque você fala desde o início, né? Poxa, eu fui forçado a fazer o esporte, eu fui forçado a ir pra igreja, não era de coração. Então, acho que isso reflete muito também, né? Poxa, você tava naquele ambiente, mas não era de coração. De repente, você vai pro espiritismo, aí você vai por você e de coração, e as coisas começam a acontecer. Mas eu tenho uma curiosidade. Você falou pra mim que até os seus 18 anos você estava na sua casa e você começou a bater asas e meio que sair fora. Eu quero saber como é que se continua essa história com seu pai? E aí? Como é que se completa? Você se desliga desse seu pai que estava ali em cima de você? Como que é? Quando eu comecei a trabalhar com 14 anos de idade, pra você ter uma ideia. Quando meu pai se desligou do exército, ele montou um restaurante. E ele me colocou para trabalhar como garçom. Que você também não queria. Que eu também não queria. Olha só. Falava, gente, eu sou o filho do dono. E eu sou o garçom. Eu tinha que estar no caixa, eu tinha que estar gerenciando alguma coisa, eu tinha que estar fazendo alguma coisa. Não, você vai ser garçom. Você vai entrar junto com os garçons, você vai fazer o horário do garçom, você vai ganhar como garçom, você vai trabalhar com os garçons, você vai almoçar com os garçons e da porta de casa para fora, você é meu funcionário. Aqui dentro do restaurante você não é meu filho, você é meu funcionário. Você só é meu filho em casa. E ele me tratava como um funcionário. Então, quando eu fiz os 18 anos e comecei a trabalhar e a ter a minha renda, né, e vamos dizer assim, a criar asas, né, a primeira coisa que eu fiz foi sair de casa. Falei, não quero mais ficar aqui, eu preciso voar, eu preciso ir para uma faculdade, eu preciso estudar, eu quero ser alguém, eu quero ir para algum lugar sem ficar prestando conta de que horas que eu vou, com quem eu vou, que horas eu saio. E isso foi um choque violento, porque ele não aceitava isso de forma alguma. Para ele isso era uma afronta. Posso imaginar. Então eu estava desmerecendo ele. Ou sendo ingrato com tudo que ele fez para mim até ali. E porque para mim naquela época eu enxergava ele como era um nazista, era uma pessoa que só me maltratava, que só me reprimia. Então assim, hoje com 51 anos eu consigo enxergar tudo que ele fez por mim. Que ele me formou. Ele me formou como ser humano. E a intenção dele era boa, né? E a intenção dele era boa. Só que de uma forma tão agressiva, tão casquenta, né? Tão cascuda, que foi da forma errada, naquela época, né? Então hoje, se você fizer isso com o filho é capaz de processar o pai, né? Denuncia o pai e assistente social vai e tira a criança da família, né? É verdade. Quanto tempo você ficou distante do seu pai? Eu fiquei, eu acho que 10 anos. Pelo menos 10 anos da sua vida? Distante do meu pai. Trabalhando, estudando, fiz minha faculdade de farmácia, depois eu fiz o mestrado, e trabalhando. Tinha uma relação com ele, mas era uma relação muito fria. Que se a gente se abraçava aniversário e Natal e só. Mais nada. E aí, acho que a grande virada, né, de chave veio depois da pandemia, né, que tanto ele como minha mãe pegaram Covid, e eu, como profissional de saúde, fui a pessoa que acabei cuidando deles, né, porque eu já estava vacinado. E em 2020 nós descobrimos um câncer no fígado dele. E depois dessa descoberta do câncer do fígado, eu fiquei 1 ano rodando com ele em vários hospitais, São Paulo, interior de São Paulo, Campinas, fazendo exames, tentando detectar o que vai fazer a cirurgia, vai fazer químio, não vai fazer químio. E esse 1 ano, eu acho que estava determinado e escrito no meu caminho, que era 1 ano que eu ia viver
tudo que eu não tinha vivido com meu pai. De abraçar o meu pai, de meu pai falar que me amava, chorando, de meu pai falar que tinha orgulho de mim, da pessoa que eu me tornei, de quem eu era, que ele tinha orgulho, que até então eu era o gordinho, que não fazia nada, que O não dava rebelde que certo saiu em de nada, casa, né? Era o filho gordo que entrava na piscina de camiseta, de vergonha que eu tinha, que apanhava na escola, que não sabia pular corda, que tomava advertência na aula de educação física. Então você imagina que eu vim trazendo tudo isso, né? E esse um ano foi, acho que, o fechamento, né? Desses praticamente aí, fazem 3 anos que ele morreu, 49 anos de vida, né? Que eu tive ao lado dele. Olha só, no momento de maior dificuldade de dor e da doença, foi o momento que vocês mais estiveram juntos ali. Então, quando você para pensar na explicação disso tudo, né? Caramba, realmente. Olha, interessante, né? Você tinha uma religião a qual você ia forçado, mas se encontrou. Sim. Você tinha um pai que te forçava e que tinha um conflito, mas ainda antes dele partir desse mundo, você conseguiu corrigir. Você tinha os seus momentos lá com o esporte que seu pai te obrigava, mas tem uma virada de chave no esporte, porque eu tô vendo umas medalhas aqui. Sim. O que significam essas medalhas que estão aqui? Pode até mostrar aqui para a câmera, pegar uma delas, você vai me contando. Cada uma delas deve ter uma história, né? Sim. Essas medalhas, eu acho que a mais importante, né? Essa aqui, Isso. ali, né? Que foi a maratona da Disney, que foram 42 quilômetros. Em Orlando, isso? Isso. Foi 42 quilômetros ininterruptos, que eu fiz em 4 horas e 30, sem parar, 1 minuto. Falei, não posso parar. E... É ouro? Você ganhou em primeiro lugar? Não é ouro. Ele parece ouro, né? É bronze, né? Esse material. Então você ficou em terceiro. Perfeito. Mas eu nunca corri profissionalmente. Eu comecei a correr quando eu passou pelo meu caminho uma nutricionista e ela falou para mim, Fernando, você só vai conseguir emagrecer o dia que você queimar mais calorias do que você consumir. Que você treina musculação, come, treina musculação, come, você não vai emagrecer nunca. Você precisa fazer um esporte aeróbico. Eu falei, o quê? Ela falou, corrida. Eu falei, vamos lá. Eu corria 5 minutos, sentava na sarjeta, porque eu não aguentava. Parece que o pulmão ia sair pela boca. E comecei a correr. E peguei um gosto pela corrida. E aí vem aquela pergunta que você me fez, né? Que o que eu carrego ainda da rigidez do meu pai. Que muita coisa veio pela corrida. Que hoje eu corro praticamente 3 vezes por semana, esteja sol, chuva, vento, o que estiver acontecendo, eu saio para correr, de qualquer jeito. Disciplina. Pode estar, já corri, eu fiz, na época não trouxe a medalha, mas eu fiz a maratona de Nova York, estava -5. Eu corri, quase tive uma hipotermia, quase morri, mas corri os 42 quilômetros a -5. E não esquentava de forma alguma, mas eu falei, eu vou correr, e vou propor isso, e vou terminar isso. E aí o que começou a acontecer na cidade de Valinhos? Valinhos é uma cidade pequena, 120 mil habitantes. Chegava no açougue, o cara falava, você não é aquele cara que corre? Eu falei, depende. Não, pô, eu estava em Vinhedo, eu vim trazer meu filho na escola para Valinhos, você estava lá. Aí a hora que eu estava voltando da escola do meu filho em Valinhos, você estava já aqui na Avenida Paulista, na Avenida Joaquim Alves Correia. Eu falei, não, sou eu. Poxa, cara, você precisa fazer alguma coisa para impulsionar essas pessoas, para poder dar exemplo. Aí no mercado, você não é aquele cara que corre? Aí no posto de gasolina, poxa, você não é o cara que passa aqui correndo 4h30 da manhã? E aí foi aonde eu tive a ideia de montar, de fazer, né, de criar o meu perfil no Instagram para tentar estimular, para tentar ajudar as pessoas, contar um pouco da minha história. Gente, ó, são 5 horas da manhã,
tô saindo, tá uma chuva que parece que eu vou... Vai contando e mostrando que pro eu pessoal. vou, né, que eu vou sair de barco, né, ó, vou fazer a maratona esse ano, né, o desafio do Pateta, né, que são 4 dias correndo, né, você corre um dia, 5, corre outro dia 10, corre outro dia 15, depois 21, depois a maratona, né, então acho que assim, cada medalha dessa, cada, vamos dizer assim, pedaço de mim tá aqui, né? Tá nessas medalhas, cada medalha dessa carrega uma história minha, carrega um momento de choro, né? Uma bolha de sangue no pé, que eu tinha que parar de correr, falava, não vou parar, vou continuar correndo, né? Então acho que hoje em Valinhos as pessoas me conhecem como o cara que corre. Eu fiquei até pensando, eu falei, poxa, né? Eu preciso criar um slogan, né? O cara que corre, cara que né? corre. Porque todo mundo me pergunta, você não é o cara que corre? Na academia, você não é o cara que corre? No açougue, o cara que corre? Então assim, falei, nossa, né? Eu falei, vou criar então um Instagram para tentar ajudar as pessoas, motivar as pessoas ao esporte, porque o esporte salva vidas. O esporte me trouxe muita saúde. Eu tenho hoje 51 anos de idade, né, que até você comentou. Com certeza, não parece que a quem tá em casa, acho que quando ouviu você falar de 51, deve ter ficado espantado, né? Recentemente, eu através de um exame, eu descobri aí uma pequena arritmia no meu coração, né, que se chama bradicardia, onde o coração ele bate menos do que ele deveria bater, né? A gente chama isso de coração de atleta, né? Por quê? Porque quanto mais você esforça, o coração é um músculo. Quanto mais você treina, mais o músculo cresce, né? Então, quanto mais ele cresce, menor força ele precisa fazer para bombear sangue. Então, geralmente os atletas, eles têm uma frequência mais baixa. Só que a minha ela é mais baixa ainda, né? Então, o último exame que eu fiz com o Holter, é aquele aparelho que você fica 24 horas, a minha frequência chegou durante o sono, acho que era 2h30 da manhã, a 24 batimentos. Por minuto. Por minuto. Então, praticamente o coração quase parando, né? Menos de uma batida a cada 3 segundos. Sim. Não é isso? Você não estiver falando? Isso, né? É isso mesmo. Então, isso é uma anomalia genética, que é minha, né? É do meu coração. Mas você tem que fazer alguma cirurgia? Eu vou fazer agora, dia 11 de outubro, um processo de cateterismo, mas não é aquele cateterismo que a gente conhece, que entra, explode o trombo de gordura, né? Coloca o stent, que é aquele ferrinho, para o sangue passar. Não, é só um fio, né? Por isso que se chama cateterismo. Vai entrar um fio aqui pela minha veia cava, esse fio ele vai até o coração, e ele vai disparar impulsos elétricos para saber em qual local do meu coração está essa falha. Para se diagnosticar se há necessidade ou não de colocar um marca-passo. Ponto. Só isso. Porque a minha cardiologista, ela fala, Fernando, o meu único medo é a sua frequência cair tanto e você parar. Pode acontecer. Pode acontecer. Né? Isso pode acontecer tanto com o hipotenso, que é o meu caso, como o hipertenso, que é a pessoa com a pressão, que é o que a gente vê hoje nos campos de futebol, né? Jogadores, Sim. né? O jogador caiu, passou mal, infartou, teve arritmia. Então, esses casos são casos de pressão alta, de hipertensão. O coração acelera tanto que ele para. E aí você precisa fazer todo o processo de ressuscitamento, né, com aqueles choques, né, para a pessoa voltar a funcionar o coração novamente. O meu caso é o contrário, ele está sempre baixo, sempre baixo, sempre baixo. Então eu vou fazer esse procedimento dia 11 de outubro, só realmente mesmo para fechar o diagnóstico e ficar tranquilo e entender se há necessidade ou não de um marca-passo, mas todos os exames já disseram que é genético, é do meu coração, faz parte da minha estrutura cardíaca e acabou. E eu continuo correndo, porque eu não sinto nada. Não tenho tontura, não tenho desmaio, não sinto a vista turva. Continuo correndo 3 vezes por semana, às 5 horas da manhã, você me vê pelas ruas de Valinhos. Os motoristas de ônibus todos me conhecem.
Posso imaginar. Fernando, tem um plot twist, vou usar um termo aí muito usado no cinema, né? A reviravolta. Você falou que você foi garçom, seu pai pegou no seu pé, você não queria, tal. Quando é que acontece a reviravolta na sua vida profissional? E aí? A reviravolta na minha vida profissional, o meu sonho sempre foi ser médico. E pelo fato de ter 3 irmãos e ser de uma família que não tinha tanta posse, meu pai não poderia me dar o luxo de fazer uma faculdade de medicina, né? Então eu tive calma, esperei, comecei a trabalhar com 14 anos. Aos 18 anos eu entrei para trabalhar numa distribuidora farmacêutica, para já começar a me inteirar, né? Falei, eu vou ser farmacêutico, eu vou fazer farmácia. E aí, dessa distribuidora, eu fui para uma indústria multinacional, onde eu consegui uma bolsa de estudo e fiz o curso de farmácia. Quando eu terminei o curso de farmácia, eu falei, ainda não está legal, eu preciso fazer mais alguma coisa. Aí eu saí da indústria farmacêutica, fui para a Unicamp e fui fazer um mestrado em pesquisa clínica, que é aquela parte da pesquisa que você testa o medicamentos em pacientes, em voluntários, não em cobaias, por exemplo, macaco, rato, coelho. Eu fui para a parte de pesquisa que você testa o medicamento em voluntários sadios, não voluntários doentes. Então o medicamento já tinha um registro e você testava, vamos dizer, a gente chama de bioequivalência, né? O quanto desse medicamento tem disponível na corrente sanguínea depois de 1, 2, 3 horas que ele tomou esse medicamento. Trocando em miúdos, se o medicamento faz efeito ou não, se o medicamento é bom ou não. A partir desse momento que eu fiquei esses 3 anos estudando, fiz o meu mestrado na Unicamp, eu falei, poxa, o meu propósito está muito além disso. Está em me envolver com pacientes, em me envolver com doenças mais sérias. E aí eu comecei a procurar dentro da própria indústria farmacêutica indústrias que trabalhavam com doenças raras. E de lá para cá, toda a experiência minha foi com indústrias farmacêuticas que trabalham com doenças raras. Então, doenças raras essas, por exemplo, hoje eu trabalho numa indústria farmacêutica japonesa, que a doença que eu trabalho afeta uma pessoa a cada 50 mil nascidos. Então, nascem 50 mil, um está doente. É uma doença ultra rara. São medicamentos de altíssimo custo, altíssima tecnologia, desenvolvidos todos fora do Brasil. Então, aí foi onde eu encontrei o meu propósito. Porque eu sei que a cada dia que eu levanto, a cada dia que eu trabalho, a cada tarefa que eu cumpro, a cada atividade que eu faço, seja de uma conversa com um médico, de um evento científico, ele está gerando benefício para alguma vida, para uma vida que precisa de mais desse tratamento. Então foi aí onde eu me encontrei. Eu falei, é aqui que eu preciso ficar. É o meu propósito, ajudar o próximo. Queira ou não, né? Sim. Eu sou remunerado para isso porque eu sou funcionário da empresa, mas o meu trabalho, o foco dele é ajudar o próximo, é ajudar pessoas com doenças raras. Muito bem. Bom, a gente está chegando na nossa reta final, o tempo voa. Eu queria que você ficasse à vontade para divulgar o que você quiser. Seu Instagram, você falou bastante. Qual que é o seu Instagram para que as pessoas que estão em casa possam te acessar lá? O meu Instagram é @Fernando Godoy Corrida, Godoy com Y, né? Ali... Fernando Godoy Corrida. Fernando Godoy Corrida. Então, já é o que é a influência da pessoa aí, pô. Poderia até ser o cara que corre, o cara que Aí, ó, quem sabe fica... @o cara que corre, né? @o cara que corre. Ia ficar legal. Mas, como todos me conhecem, né? Meu nome é Fernando Godoy Pereira, mas todos me conhecem como Fernando Godoy. Certo. Então eu falei, vou pôr Fernando Godoy Corrida, @Fernando Godoy Corrida. E esse canal eu uso como uma ponte
uma ponte de vida saudável, uma ponte de determinação, uma ponte de vencer desafios, né? Se você olhar os meus vídeos, olha, tô aqui, já foram 3 horas de corrida, corri 28 quilômetros, agora eu vou voltar, são mais 28, então foi 56, né? Tô aqui embaixo de chuva, aquele capacetinho, aquela chuva caindo, parecia que eu tava dentro de um lago. E eu posso confirmar, porque eu já vi lá no Instagram vários vídeos, curti. Tem dia que você fala, olha, o frio tá me cortando aqui, mas eu tô aqui correndo e tal. -2, 5 graus, 4 graus à noite, no sol, durante o dia. Outro dia teve até uma pessoa que me parou na rua. Meu Deus, com essa chuva, você correndo, você quer uma carona? Eu falei, não, fica tranquilo. Não, mas entra aqui, eu te levo para sua casa. Eu falei, não, fica tranquilo, eu tô correndo. Ele estava inconformado. Sim, que eu estava correndo naquela chuva e para você era um torrencial. Isso era o desafio, é o meu desafio. É me desafiar, entendeu? Sim. É me superar. Superar desafios. Você superou o desafio do bullying com a terapia. Você superou o desafio do pai do relacionamento que era ruim com o pai, conseguiu consertar, né? Até antes dele partir desse mundo. O desafio do esporte que você fazia ali forçado. Você agora é um corredor, você correu a maratona aí da Disney, né? Em Orlando. Você venceu vários desafios. O profissional do garçom que estava ali forçado, você passou. Hoje é um farmacêutico. Para quem está em casa e não está conseguindo vencer os desafios, qual a mensagem que você deixaria, Fernando? A mensagem é não desistir. Eu acho que, acredito, né? Essa palavra, ela não existe no meu vocabulário. Desistir. Pode tentar uma vez, tentar 2, tentar 3, voltar, estudar, aperfeiçoar, corrigir, pegar outro caminho. Não dá certo na reta, vai no caminho torto. Não dá certo por cima, vai por baixo. Não dá certo correndo, vai devagar. Mas nunca desistir. Acho que a resiliência é a palavra que eu deixaria aí como pensamento e como dica para todos, né? Não desistir dos seus sonhos, não desistir dos seus propósitos. Muito bem, Fernando. Você como espiritualista, para muita gente, as pessoas encaram a morte como um grande desafio. Medo. Como é que você encara a morte? Eu não tenho medo da morte. Já declarei para todas as pessoas que me conhecem que eu sou um doador universal de órgãos. Isso acho que vai ser a minha última missão, poder ajudar outras vidas depois que eu morrer, para eu poder partir em paz. Então acho que essa é a minha mensagem final. Poder ir embora, passar para outro degrau, né, de evolução e ajudar as pessoas que ficaram. Maravilha, Fernando. Eu acho que tá sua história. Cara, de tudo que nós conversamos, eu acho que a gente conseguiu abordar todos os temas. Exatamente. Milimetricamente pelo tempo que eu tô vendo aqui. Fernando, nesse momento é só mesmo agradecer. Muito obrigado por ter contado essa história. Eu tenho certeza que a gente vai ter aí testemunhos de pessoas que assistiram a sua história de vida e que se sentiram motivadas a vencer desafios. Com certeza. E é isso. Acho que essa é a intenção. Com certeza. A você que está em casa, curta, comente, compartilhe, ative o sininho para as notificações, se inscreva no canal, é gratuito. E até o próximo vídeo. Valeu!